presidente, eu não vou ser tão breve, porque eu acho que o tema envolve algumas considerações. E falar do uso da ação de improbidade envolve falar, doutora Raquel, do seu abuso. Eu sei. Da tradição... Uso da ação. Da ação. Não, você se dirigiu a doutora Raquel falar do seu abuso. Falar do abuso da ação de improbidade. E acho que Sua Excelência entendeu bem, ministro Fux, de que eu estava falando. Mas, e Vossa Excelência, inclusive, concedeu uma liminar... Eu me referi que agora. é um caso específico, o caso de Guido Mantega, em que Vossa Excelência concedeu exatamente pelas circunstâncias em que se fazia. A lei do abuso de autoridade, infelizmente, acho que o presidente Rodrigo Maia designou uma comissão para fazer uma revisão, designou para essa missão a presidência o ministro Mauro Campbell, que tem vivência nessa área. Ela dá ensejo a um sem número de abusos. A começar pela disposição que diz que acho que é o artigo 11, que diz que é ato de improbidade violar o princípio da legalidade. Portanto, qualquer autoridade que tiver contra si concedida uma ordem de segurança já é autora de ação de improbidade. Como que isso se dá no jogo político judicial? Em geral, é uma combinação entre as ações de políticos com membros do Ministério Público, e essas ações são engendradas. Tenho muita dúvida sobre a compatibilidade dos regimes, e acho que o legislador deveria discutir. Se alguém está submetido ao regime de crime de responsabilidade, não deveria ter que responder pelo crime, pela ação de improbidade. Me parece que essa é a lógica. A rigor, isso foi sendo tratado de roldão e não se pautou e não se adequou o tema de maneira adequada. Reconheço que, na quadra atual, inclusive tendo em vista a decisão tomada na assentada passada, quanto à prerrogativa de foro, nós produziríamos um nonsense se agora viéssemos a dizer cabe a prerrogativa de foro em matéria de ação de improbidade. Eu tenho dúvida já sobre o seu bom uso em se tratando de autoridade com prerrogativa de foro. Nós vamos vivenciar esse drama, essa situação daqui a pouco. Certamente já temos aí várias ações de improbidade propostas. Imagine que amanhã se proponha uma ação contra o presidente da República e se diga que ele deve ser suspenso com base no artigo 20 da Lei de Improbidade. E se dá, e um juiz de primeiro grau, um valoroso juiz de primeiro grau, dá uma liminar. É óbvio que isso é contra o sistema, considerando todas as garantias, tanto da ação penal contra o presidente da República, mas isso poderá ocorrer. Por outro lado, se o sistema é extremamente generoso nesse tipo de ação, ele não contém contracautelas. Nós não temos, presidente, um regime de responsabilidade do agente que propõe as ações de improbidade. Ele não responde por lei de abuso de autoridade, não tem. As condutas são absolutamente atípicas. Eu já disse em outro momento que o Brasil, ministro Fachin, ou no Brasil se tem um festival de abuso de autoridade. A Z. É engraçado.
no tempo saudoso do PT na oposição, havia um procurador, doutora Raquel, muito conhecido, que a imprensa agora decretou o tipo de sua morte civil. Ninguém fala nele. Era um sujeito estranho, quase engraçado, porque a gente olhava para ele e dizia, poxa, esse sujeito ainda fala. Era um tipo singular. Singular. Chamado Luiz Francisco. Ele era o braço do PT no Ministério Público. Recebia as petições e já as entregava. As ações de improbidade eram distribuídas de maneira ampla. Publicava uma notícia, ele mesmo vazava, e no dia seguinte o ministro Lewandowski, ele anunciava já a medida que estava a tomar. Ações de improbidade contra todo mundo. Os sindicatos mandavam-lhe um projeto de petição, de ação, e no dia seguinte aquilo era uma ação civil pública. É estranho. Esses dias eu falei na Folha sobre Luiz Francisco e eles nem publicaram. Ninguém mais fala em Luiz Francisco, porque ficam com vergonha do pacto que tiveram com ele. Mas assim, toda a história dos anos 90, a história da ação de improbidade, da ação civil pública, tem como personagem central Luiz Francisco. Como ele era tido como mais ou menos inimputável, e talvez o fosse mesmo, decretaram agora a sua morte civil. Ele não aparece. O Ministério Público também colocou-o numa sepultura. Ninguém sabe onde ele está. Esses dias eu me encontrei em Lisboa com o Eduardo Jorge, que foi alvo de uma perseguição severa deste cidadão e do seu grupo, e do PT. Ele desgranhei todas as ações. Ficou talvez até milionário com algumas ações que conseguiu contra alguns órgãos de imprensa. Mas ele diz, não consigo ter processo ganho na Procuradoria contra o Luiz Francisco. É impossível fazer andar os processos. Então o sistema ele é todo desequilibrado. Você tem a possibilidade de fazer uma montanha de abusos, um enquadramento absolutamente aleatório, agora com consequência no campo eleitoral, com a possibilidade de ficha limpa, sem que haja qualquer consequência para os danos que causam. Eu me lembro que quando nós discutimos ainda no governo Fernando Henrique Cardoso a necessidade de que a própria AGU fizesse a defesa da autoridade autora de atos, essa questão se colocou. Inicialmente, a partir de uma necessidade de defesa do secretário de Receita Federal de então, Everardo Maciel. E depois, das diversas autoridades do governo. E quando o presidente já estava para encerrar o mandato, nós fizemos um levantamento na AGU, já na metade do último ano, e Fernando Henrique respondia a pelo menos 140 ações individuais. 144. Eu brinquei e disse isso, nem que o senhor fosse milionário, algum escritório de advocacia o aceitaria como cliente. Eu estou à AGU. Era contra a privatização e todas essas coisas. E muitas dessas ações nascidas desse conúbio espúrio, PT e Luiz Francisco e seus associados. Teoria. Porque me parece que isso é uma questão do sistema. Todavia, eu acho que nós estamos produzindo uma tal bagunça, uma tal desordem em todo esse processo,
que é melhor ficar parado. Louvado seja a iniciativa do presidente da Câmara, que agora procede a uma revisão, propõe uma revisão da lei de improbidade. Talvez uma melhoria na sua tipificação e talvez uma definição daqueles que poderão, de fato, se submeter a esse tipo de ação. Ao mesmo tempo, é necessário que haja uma responsabilização pelo mau uso da ação. Porque, de fato, se esta ação leva à perda dos direitos políticos e inviabiliza, portanto, o exercício de cargos de cidadania, não faz sentido que se possa movê-la no âmbito do primeiro grau e produzir-se efeito de maneira definitiva. É evidente que terá que haver aqui um outro tipo de exigência. Razoável que a própria lei contenha elementos para conter os abusos que, infelizmente, são sistêmicos. Eu até conversava com alguns políticos a propósito desse quadro de abuso e dizia: é preciso que haja uma reconcepção de toda essa discussão. Por exemplo, se houver prejuízo causado por agente do Judiciário ou do Ministério Público, deveria o próprio, não a União, depois responder, de maneira geral, mas o orçamento da instituição, Judiciário ou Ministério Público. Vejam, senhores, ainda agora se discutiu lá em São Paulo, um fórum da Veja, você estava lá, ministro Fux, o caso do reitor de Santa Catarina, que se suicidou depois de ter se submetido a uma prisão provisória. E aqui, vejam, senhores, o grau de irresponsabilidade. Estão tentando salvar o inquérito, vergonhosamente, tentando responsabilizar agora o seu filho, que teria recebido R$7.000 de alguém que poderia estar vinculado àquela operação. Anunciaram que era um desvio de R$80 milhões. Agora tem que se dizer que os R$80 milhões era o programa todo, o investimento. O reitor não tivera nada a fazer com ele. Não tinha participado disso. Foi preso, humilhado, proibido de ir para a universidade, foi a um shopping em Florianópolis e se matou. E nada se fala sobre o assunto. Nenhuma providência se anuncia sobre o tema. É um constrangimento. E quem que deu a ordem, presidente? Um juiz. Um juiz mandou prender. O CNJ deveria olhar isso, presidente. Até não para punir, mas para educar. Porque se trata de pessoas que estão mal preparadas para o exercício da função. Estão decretando prisão provisória de maneira irresponsável. Mas nós tivemos um outro caso, que é mais chocante ainda. Também a Procuradoria deveria ser responsável, doutora Raquel. Mais chocante ainda, que é o caso da carne fraca. Ainda conversava esses dias com o ministro Raul. Eu me lembro de algumas coisas que fico pasmo. A necessidade de limitação dos recursos. Essa tal operação carne fraca, foi anunciada como a maior operação da Polícia Federal em toda a história do Brasil. Mobilizou 1.200 agentes da Polícia Federal para investigar se o Brasil estava vendendo carne com papelão.
Depois se verificou que isto poderia ter ocorrido. Na verdade, parece que era uma troika de ignorantes, delegado, procurador e juiz. Confundiam tudo. A partir da interceptação telefônica, saíram a fazer juízos irresponsáveis. Causaram um prejuízo de bilhões para o país. Bilhões para o país. Até agora, não ocorreu a ninguém pedir desculpas. Mas essa gente deveria ser internada em algum lugar e se submeter a cursos forçados, porque não tem qualificação alguma para entender absolutamente nada, não entende nada de nada. E tudo é tratado como se fosse normal. Certamente vão entrar ainda com ação de improbidade. Veja o perigo de se dar poder a gente desqualificada e irresponsável. É um festival de abusos. E eu estou falando isso de memória, sem pesquisa. É um constrangimento imenso. Quer dizer, qual é o país do mundo que tem no agronegócio 1/3 do PIB e que é capaz de fazer um gesto suicida como este? Sem nenhum controle, sem nenhum reparo, e não se tem notícia de nenhuma medida para dizer: poxa vida, esses garotos deveriam passar por uma reformácio. Nem sei se estão garotos assim, mas muito imbecilizados, com certeza. Sem qualificação para a função. É caso de disponibilidade. É caso de revisão de práticas, de procedimento, de novas normas de organização e procedimento. Deu-se bomba atômica para analfabetos voluntariosos. É esse o quadro que nós temos que enfrentar, presidente. De modo que me parece que o tema terá que ser rediscutido, e vai ser rediscutido. É inevitável. Vai ser rediscutido. Porque se quisermos manter o status de 7ª, 8ª, 9ª potência do mundo, nós temos que ter uma institucionalidade. Nós não podemos ser os aventureiros que nós nos revelamos ser. Nós não podemos entregar bomba atômica para inimputáveis. O poder exige responsabilidade. O caso da carne fraca tem que ser ensinado em todas as escolas, de policiais, de delegados, de membros do Ministério Público. A análise da consequência do ato. O sujeito não tem noção de que, ao anunciar uma medida como essa, ele quebra a economia do Brasil. Quer dizer, entrega-se um poder desse tamanho a um doidivana. É um doidivana. Sem qualquer possibilidade depois de reparo. E as pessoas ainda continuam com medo dele, porque ele continua a investigar. E a ter um poder imenso. Nenhuma. E vamos ter que enfrentar esse quadro novamente, porque certamente vamos ter, e temos certamente hoje aos borbotões, não um Luiz Francisco, mas 10, 20, 100 Luiz Franciscos.
capazes de produzir esse tipo de tragédia. De modo, presidente, que eu gostaria de fazer esse registro para dizer que o combate à corrupção e às mazelas administrativas tem que ser feitas com responsabilidade. E que a própria lei de improbidade, com sua abertura, com a sua falta de tipificação, acaba por falta de tipificação adequada, acaba por propiciar uma série imensa de abusos. Vejo sempre com preocupação o uso da ação de improbidade com autoridades com prerrogativa de foro. E acho que é fundamental e acho que todos nós devemos defender a necessidade de que em toda essa legislação haja medidas de contracautela, a possibilidade de responsabilização pela propositura de ação inepta, por exemplo. Havia um parágrafo que tinha sido inserido criando a responsabilidade por danos causados. Em geral, isso passa por leitura ablativa, né? Mas havia uma É necessário um sistema, não é, de responsabilização do próprio agente. Em geral, nós não temos notícia disso. E o empoderamento dessas instituições levam a que ele possa continuar perseguindo. O comentário geral hoje é que os gestores dos municípios brasileiros são os promotores. Porque fazem aquelas cartas de recomendação e, diante do não atendimento, propõem ação de improbidade. E eu já disse também que Deus nos livre de membros do Judiciário e membros do Ministério Público como gestores. Se nós analisarmos o que se tem feito, a generosidade com que nós gastamos dinheiro, eu já disse, é possível que, se nós formos administrar o deserto de Saara, eu vou usar a expressão de Hayek, venha faltar areia daqui a pouco. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de pretensão. Falta de senso de realidade, falta de noção de responsabilidade. E isto se dá nesse âmbito.